Imagine uma criatura tão resistente, tão implacável e ao mesmo tempo tão inteligente que foi capaz de transformar uma das nações mais desenvolvidas do planeta em um verdadeiro campo de batalha ambiental. Essa criatura existe e atende pelo nome de javali selvagem. Hoje, os Estados Unidos enfrentam uma crise sem precedentes causada por essa espécie invasora. Não estamos falando apenas de um problema local ou de uma preocupação de fazendeiros isolados. Trata-se de um desafio nacional. Estima-se que a população de javalis já ultrapasse a marca de 6 milhões de animais espalhados em mais de 35 estados. O que os torna tão perigosos não é apenas sua agressividade em estado selvagem, mas a destruição inimaginável que carregam por onde passam. O impacto econômico é assustador. Todos os anos, os javalis causam mais de 2,5 bilhões de dólares em prejuízos. E quando analisamos o modo como agem, esse número começa a fazer sentido. Um único bando é capaz de devastar hectares inteiros de plantações em apenas uma noite. Lavouras de milho, cuidadas por meses a fio, podem ser transformadas em ruínas antes do amanhecer, mas não para por aí. Ao invadir propriedades, os javalis destroem sistemas de irrigação, cercas e até máquinas agrícolas. Em questão de horas, terras férteis se tornam um rastro de devastação, um pesadelo para produtores que dependem de cada safra para sobreviver. Para muitos agricultores, o prejuízo causado por esses animais pode significar o colapso financeiro, já que a vida no campo depende de resultados sazonais. No entanto, a ameaça vai muito além da agricultura. Javalis são conhecidos por atacar rebanhos, competir com espécies nativas como cervos e perus, além de transmitir doenças capazes de infectar tanto animais quanto seres humanos. Seu comportamento de cavar o solo em busca de alimento destrói ecossistemas inteiros, abre sulcos profundos, acelera a erosão do solo e polui cursos d'água. Em estados como Texas e Flórida, a qualidade da água já foi comprometida em diversos rios, contaminados por bactérias devido ao hábito dos javalis de se revolverem e se banharem nessas áreas. E se tudo isso já soa preocupante, o que mais assusta é a capacidade de reprodução acelerada. Uma única fêmea pode dar à luz 2 vezes por ano, com ninhadas que chegam a 12 filhotes de uma só vez. Em poucos anos, uma pequena família de javalis pode se multiplicar em centenas. Diferente da maioria dos animais selvagens, que necessitam de condições específicas para sobreviver, os javalis são mestres da adaptação. Eles prosperam em florestas, campos abertos, pântanos, áreas agrícolas e até mesmo em regiões suburbanas, levando o problema para mais perto das cidades. Além do número e da reprodução, há outro fator que os coloca em um patamar ainda mais perigoso: a inteligência. Javalis são espertos o bastante para evitar armadilhas, mudar padrões de alimentação quando percebem perigo e até alterar seus hábitos, passando a se deslocar mais à noite para escapar da vigilância humana. Essa astúcia faz com que sejam descritos por especialistas como uma das espécies invasoras mais destrutivas da América do Norte. Mas afinal, como essa crise começou? A história remonta a séculos atrás. No século XVI, exploradores espanhóis trouxeram porcos para a América do Norte como uma fonte prática de alimento. Com o tempo, muitos desses animais escaparam e prosperaram na natureza. Séculos depois, colonos europeus e caçadores importaram javalis selvagens da Europa para caça esportiva, sem imaginar o desastre ecológico que estavam criando. O cruzamento entre esses javalis e os porcos domésticos resultou nos híbridos ferozes que conhecemos hoje. Animais maiores, mais fortes e muito mais astutos que seus antepassados. No início do século XX, já haviam dominado o sul dos Estados Unidos. Porém, nas últimas décadas, a situação se agravou. Invernos mais curtos, a ausência de predadores naturais e a abundância de alimento favoreceram uma expansão impressionante. Hoje, a ameaça não se restringe ao sul do país. Os javalis estão marchando rumo ao norte e ao oeste, invadindo estados que jamais haviam lidado com essa espécie. O resultado é claro: uma população que cresce em ritmo exponencial,
capaz de se espalhar por quase todos os biomas americanos, adaptando-se a qualquer condição e superando qualquer barreira imposta pelos humanos. Um inimigo incansável que mistura força, inteligência e uma capacidade de multiplicação que desafia a lógica da sobrevivência natural. Essa é apenas a primeira parte de uma história que ainda está longe de terminar. Uma história em que os javalis deixaram de ser apenas animais selvagens para se tornarem um dos maiores desafios ambientais e econômicos da história recente dos Estados Unidos. Diante da invasão desenfreada dos javalis selvagens, os métodos tradicionais, como cercas, armadilhas e caçadas ocasionais, se mostraram insuficientes. O ritmo alucinante da reprodução e a astúcia desses animais tornaram impossível contê-los apenas com soluções simples. A crise exigiu uma mudança radical. A caça em larga escala e o uso de tecnologias modernas passaram a ser a linha de frente dessa guerra. Nos estados mais atingidos, como Texas, Oklahoma e Geórgia, operações coordenadas envolvem caçadores profissionais, fazendeiros e agências ambientais. O que antes era visto como esporte, agora é encarado como estratégia de sobrevivência nacional. À noite, caçadores usam miras térmicas que transformam o campo em um cenário iluminado por silhuetas incandescentes de javalis em movimento. De helicópteros, equipes sobrevoam vastas áreas, eliminando bandos inteiros em questão de horas. No chão, cães farejadores perseguem os animais através de florestas densas, enquanto armadilhas coletivas em estilo de curral capturam dezenas de uma só vez. Mas mesmo com toda essa mobilização, especialistas reconhecem um fato perturbador. A erradicação completa é praticamente impossível. O objetivo real não é eliminar, mas conter e reduzir os danos. Para isso, diversos estados já autorizam a caça dos javalis durante todo o ano, sem limite de abates. Fazendeiros são orientados a notificar qualquer avistamento imediatamente, transformando cada cidadão do campo em parte dessa rede de vigilância. Ao lado do esforço humano, a tecnologia se tornou arma indispensável. Drones sobrevoam áreas imensas em busca de movimentações noturnas. Colares de GPS rastreiam bandos em tempo real, permitindo antecipar ataques. Armadilhas de alta tecnologia, acionadas remotamente, garantem capturas eficientes com menos risco para os caçadores. É uma verdadeira guerra tecnológica contra um inimigo que aprende rápido e se adapta a cada golpe. E a luta não é apenas para salvar plantações. O que está em jogo é muito maior. Ecossistemas inteiros estão sob ameaça. Javalis expulsam espécies nativas, competem por alimento, destroem habitats e contaminam rios com bactérias perigosas. Reservas de água que abastecem milhões de pessoas já estão comprometidas em regiões do Texas e da Flórida. Além disso, doenças transmitidas por eles podem atingir rebanhos e até humanos, criando riscos de saúde pública que vão muito além do campo. O alerta dos especialistas é direto. Se não forem controlados, os impactos podem se tornar irreversíveis. Uma ameaça que começou como um problema agrícola se transformou em um dos maiores desafios ambientais e econômicos da história recente dos Estados Unidos. Para os fazendeiros, essa batalha é pela própria sobrevivência financeira. Para os caçadores, é um chamado para defender terras e tradições. E para a nação, trata-se de um confronto contra um inimigo interno que desafia a lógica natural com sua resistência e capacidade de adaptação. O javali selvagem deixou de ser apenas uma praga. Ele se tornou um símbolo de destruição e persistência. Um inimigo que cresce silenciosamente nos campos, florestas e rios. Enquanto continuarem a se reproduzir em ritmo explosivo, se adaptar a qualquer ambiente e escapar das estratégias humanas, a guerra jamais terá fim.